perguntar pra você o seguinte: é possível uma pessoa conseguir controlar um Exu? Bom, vamos lá. Se ele se ele quer controlar o Exu, aquele Exu ele não está respondendo como deveria para ele, né? Primeiro, na nossa educação espiritual, da nossa família, nós não visamos controle de espírito algum, mas nosso trabalho, nosso desenvolvimento visa estabelecer um relacionamento de amizade. Sim. De amizade. Então hoje eu não tenho essa visão de tentar controlar, porque eu quero ter uma amizade com aqueles espíritos que são espíritos que compõem ali, que são alvo de culto. Então, se eu quero controlar um espírito, se eu fosse tentar controlar um espírito, eu teria que fazer uso, tá? Que existe essa situação, eu não vou dizer que não existe, que existe. Então, eu vou ter que utilizar de um outro espírito que tem autoridade espiritual em cima daquele espírito que eu quero controlar. E agora, eu mesmo, assim, a minha pessoa, sem ter assistência de um espírito, eu não vou conseguir controlar Exu nenhum. Mas assim, a pessoa ela consegue. Acho que a intenção da pergunta, na verdade, ela entra na parte de você conseguir divinizar como se fosse aquele. Ou doutrinar aquele Exu. Sim. Você meio que doutrina o espírito, sabe? Não. Tem muita gente que faz esse trabalho, esse tipo de trabalho, né, de certa forma, não exatamente doutrinando, mas sim tendo uma relação mais distante, como se fosse uma relação de trabalho ali. Te quero, quero, não te quero, não te quero, com Daimons. Né? Então assim, principalmente dentro da magia da Goécia Salomônica. A Goécia Luciferiana ela vai seguir outro caminho, que vai seguir onde você vai cultuar eles e não aprisionar, não banir. Existem os banimentos, mas não é da maneira que é na Goécia Salomônica. Enfim, existe também isso com o Exu, tipo, essa possibilidade? Não. Pode existir, mas do contexto da nossa família não existe. Nós tratamos esses Exus, nós divinizamos eles, cultuamos e agradamos para que eles estejam conosco para enfrentar nossas demandas do dia a dia e da comunidade. Entendi. Tem alguma pergunta de vocês? Ô Felipe, eu tenho uma pergunta para ele aqui. Quais são as diferenças e as dificuldades enfrentadas pelo pessoal que pratica Quimbanda no norte? Bom, não tem uma... Nós não temos uma dificuldade. Quem está no norte... Ainda digo mais, ali no norte e nordeste, existe muitos quimbandeiros que não se preocupam em estar, como se diz assim, em evidência, ou aparecer, ou divulgar nas redes sociais e tudo. E eu acho que isso aí está mais relacionado com a questão bem sul e sudeste. Eu tenho um trabalho, um movimento de exposição maior. No Nordeste, no Norte, é bem menor, mas isso não quer dizer que é um tipo de dificuldade. Tanto como no início do programa eu falei, que inclusive com a permissão dos nossos mentores espirituais e dos mais velhos, vivo em vida agora, o Tata Marcelo, ele sempre está nos orientando e ele vai ali vendo o que pode expor, ele bate muito nessa tecla que a gente não pode expor muito na questão da exposição e tudo. Mas... como está tendo esse movimento e nós queremos então nos resguardar, não no sentido de temer perder algo, mas se não, vamos mostrar que no norte também tem a Quimbanda, que nós estamos aqui com uma prática de Exu, como no início do programa eu falei. Eu falei Salvador, Recife, Rio de Janeiro e, por exemplo, e São Luís do Maranhão. Em todos esses locais aí, em outros, aí não estou nem falando da parte do sul, eu tive ali a chegada de negros, que se envolveu com o índio e teve influência do branco. Então, isso aí gerou o mesmo movimento que existiu no Rio, que existiu em Salvador, que existiu no Maranhão, no Pará, Maranhão e tudo. Então, houve esse crescimento, essa mistura. O banto que chegou no Rio não era o banto diferente do que chegou lá no Maranhão. O banto que chegou na Bahia, em Salvador, não era diferente do banto. Cada região foi criando uma característica. Isso, mas por conta de quê? A influência geográfica, tá? Geográfica. E se ali, por exemplo, eu tinha português, se eu tinha francês, se eu tinha holandês, então tudo isso influenciou.
E o Brasil é um país grande pra caramba, né, velho? Às vezes o que você encontra aqui em São Paulo, você não vai encontrar lá no norte. E várias pessoas, me fugiu agora o nome, vieram de Belém, Maranhão e tudo, e que eles chamavam eu vou cruzar as linhas. Vieram para, por exemplo, Rio de Janeiro, foram para Salvador e beberam dessa água aí, de Exu e Pombogira, de Quimbanda, e levaram para as outras regiões. Então isso foi um fluxo, assim como o candomblé se desenvolveu e migrou para outras áreas dessa forma também. É uma mistura total, né? Sim.